Boa tarde, Viamão, boa tarde, moradores da nossa região do Jari, Parque Índio Jari, Paraíso, Augusta Meneghini, moradores também do Passo Dornelles. Como tínhamos anunciado na semana, hoje nós iremos falar a respeito desta região, né? Região que compõe o 4º e 8º distrito de Viamão, né? Aqui mais próximo à divisa com a Protásio Alves, divisa com o bairro Monte Alegre, divisa com a Sicília e com o restante das Augustas. Esta é a região que nós estaremos falando nesta noite. E para nós é um prazer enorme ter aqui conosco o Zilmar Rocha. O Zilmar Rocha, que é morador nativo daquela região, um cidadão que teve história como trabalhador, empreendedor, ali na região do Parque Índio Jari. Região essa que também tem inúmeras histórias sensacionais que nós estaremos retratando algumas delas aqui nesta noite. Dizer também que nós havíamos convidado o Luiz Machado, que é nosso amigo, também outra liderança ali do Parque Índio Jari, da Paraíso, que nós convidamos para estar conosco aqui. Mas o Luiz Machado nos informou agora que não vai poder estar presente por conta de que também está com problema de saúde, Zilmar. Também está com problema de saúde. Veja bem, nossas duas lideranças daquela região, históricas, né? Pessoas enraizadas, que as suas famílias se criaram na região da Paraíso, do Parque Índio Jari, né? Estão com dificuldades de saúde. Para quem não sabe, o Zilmar Rocha não vai poder falar muito com vocês, porque o Zilmar está com problema de dicção, está com problema de fala. O Zilmar não está conseguindo falar, né? Mas é simbólico o convite nosso para que o Zilmar estivesse aqui conosco, pela história, pela figura respeitada desse cara que está aqui ao meu lado, né? Que é conhecido aí no Parque Índio Jari como morador, empreendedor, liderança política daquela região, que foi desde político comunitário até deputado estadual e assumiu a Assembleia Legislativa num curto período em 2013, né? E nós vamos estar falando sobre tudo isso. Então, nosso carinho, nosso respeito por vocês estarem novamente conosco. E antes de começar, eu quero já registrar as pessoas que já estão acompanhando aqui e sintonizado conosco. A gente pede para vocês: curta, compartilhe, se manifeste, traga opiniões, né? Essa live é a respeito de história. Nós queremos falar sobre fatos, sobre a história escrita, sobre elementos encontrados aqui no nosso município de Viamão, a história antiga, a história contemporânea, a história vivida por pessoas que ainda estão aqui entre nós, como é o caso do Zilmar Rocha e do Luiz Machado, que foi convidado para estar aqui, mas também está com problema de saúde. Luiz Machado, fica o nosso carinho, o nosso respeito por ti e o desejo que tu melhore logo. E ali na frente queremos te trazer aqui para te contar um pouco da história também do Passo Dornelles, do Parque Índio Jari, da Augusta Meneghini e da Vila Paraíso. Mas vamos já agradecer que já está conosco Fernanda Fontana, Sandrinho Alves, Ana Paula Fraga, está conosco também, já se manifestou a Renata, dando boa noite, Dalvane, lá de Águas Claras, um abraço, querida. Vamos acompanhar ali. Está também já em sintonia conosco, mandando um abração aqui o Dalvane, nosso empreendedor lá de Águas Claras. Paulo Ferreira, presidente do Sindicato dos Comerciários de Viamão. Vivian Prats, mandando boa noite para a turma. A Grace também já entrou em sintonia conosco. Maria Evana, professora aposentada do nosso município, mandando boa noite para nós. Paula Boaro também se manifestando. Um abraço para ti, Paula. Jane Luz, boa noite, Jane. Sandrinho Alves, aí mandando um boa noite e um carinho especial ao Zilmar Rocha, figura ímpar que faz parte da história de Viamão. Anderson Cardoso, estamos aí, Alex. O Anderson da Parada 47 de Becos Cunha, um abraço, Anderson. Valmir Moura, Gilmar, dono do Jari,
o Valmir aqui, nosso amigo. Muita gente já em sintonia conosco, muita gente. Vamos tentar aí registrar todos. Mirna Sampaio, mandando um abraço, professora Mirna. Jairton Vieira, nosso presidente da Coopernorte de Viamão, que agora a Coopernorte, para quem não sabe, uma informação. A Coopernorte, que é a cooperativa responsável pela energia elétrica, pela energia do interior do município, agora ela ganhou a licitação e é a Coopernorte que está atendendo a manutenção do serviço de iluminação pública do nosso município. Então é a Coopernorte que está agora fazendo a manutenção de iluminação pública do município e já temos informações que eles entraram aí a todo vapor e nos próximos dias todo o município estará de novo aí bem iluminado e eles estarão resolvendo todos os problemas e todos os pedidos que estão chegando até eles. Um abraço, Jairton. A gente conhece o teu trabalho e confia que as coisas vão avançar e vão avançar muito. A nossa colega Andréia, lá da Universitário, mandando boa noite. Marcos Prestes, nosso amigo. O Roni, mandando também boa noite. E aí, pessoal, muita gente aqui. O Fábio Salvador, Virgínia Fialho se manifestando. Um abraço para vocês. Compartilhe e participe conosco, porque hoje nós vamos contar várias histórias do Jari e tem histórias pitorescas que envolvem o Zilmar, né? O Zilmar e também envolve o Luiz Machado, porque eu tive lendo, Zilmar, no livro Raízes, tem ali parte da tua história e ali também se fala do Luiz Machado, no contexto, né, do Jari, do Parque do Jari, da Paraíso, do Passo Dornelles e também da Augusta Meneghini, né? E eu quero começar retratando que o seguinte, né? É interessante que o Zilmar nasceu naquela região, nasceu no Passo Dornelles e toda essa região que eu estou falando, e ali nós temos 4 escolas municipais e uma escola estadual que atende aquela comunidade. A Escola Estadual Almirante Barcelar, a Escola Municipal Lauro Pereira Rodrigues, que se encontra exatamente ali na Augusta Meneghini, que foi fundada em 28 de maio de 88, a Escola Presidente João Goulart, que atende ali mais a região da Paraíso, exatamente ali na Avenida Paraíso, que foi fundada em 1988, desculpe, a João Goulart foi em 1986, a João Goulart. Temos a escola Faiker Nunes, Ricardo Faiker Nunes, que é a maior escola ali da região, que é na Avenida Paraguaçu e atende toda aquela comunidade, porque ela atende quase que 1000 alunos atualmente, né? A escola Vereador Valneri Antunes, que está localizada na rua Charruas, atrás da escola, a rua Charruas, é exatamente atrás da escola Faiker Nunes. E que o nome da escola, que é Vereador Valneri Antunes, este vereador não foi de Viamão. Este vereador, ele foi vereador de Porto Alegre, mas que na época, né, atuava muito naquela região, né, até porque o Jari tem essa história também, que o Jari houve ali em 85, nessa fase, né, Zilmar? Uma mobilização muito forte, para quem não sabe ainda, que o Jari tentou se anexar a Porto Alegre, né? Havia toda uma discussão ali que legítima, pessoas favoráveis, pessoas contra, né? Existia todo esse debate por estar bem na divisa de Porto Alegre, se tentou com que o Jari se anexasse a Porto Alegre, mas informações que se tem oficialmente, né, claro, que não se teve sucesso naquele momento, e o Jari ficou pertencendo à cidade de Viamão, né? Ela está dentro do 4º distrito de Viamão, o 4º e 8º distrito de Viamão. E outro fato curioso, Marco, que eu estava lendo, que o sítio, existia um sítio ali, que o teu pai tinha 3 hectares de terra, né, no Jari, que esse sítio ele foi dividido pela Protásio Alves. Então parte do sítio ficou para Alvorada e outra parte do sítio
se transformou ali no bairro Jari, que é hoje, que era o loteamento Parque Índio Jari, que surgiu em 1958. Então, o Parque Índio Jari se tornou um loteamento em 1958. Né? E teus pais ali, o seu Fernando Rocha, né? Que é o teu pai, né? Que nasceu em 1936, né? Ele depois, o Nelson Zang comprou parte dessas terras, né? E montou ali a imobiliária Zang, que vendia os lotes da região do Jari, do loteamento Jari. Inclusive o campo do Jari não funcionava onde é agora o campo, e passou a funcionar em 1958, 59, 1960, que o campo passou a ser ali naquela localização onde está hoje, né? Ali exatamente onde é o fim da linha da Viamão. E eu estava conversando, né? É importante que se diga que o nome das ruas do Parque de Jari, todas as ruas têm nome de índios, porque ali existia várias tribos de índios que eram os proprietários daquela terra, inclusive um índio da tribo Guarani casou-se com uma mulher branca e foram os primeiros proprietários do primeiro sítio que teve ali no Jari, né? Um índio da tribo Guarani casou-se com uma mulher branca e se tornaram donos do primeiro sítio que teve ali no Jari, que depois certamente o teu pai, entre outras pessoas, foram comprando pedaços e transformando em loteamentos. Entre eles, né? Em 1955, o Noé Chagas comprou 3 hectares e foi quem fez o loteamento Parque Índio Jari. Noé Chagas. Inclusive tem o aviário ali, se a Marlene tiver em sintonia conosco, que é moradora dali, e o Luiz Machado, podem nos mandar informações, porque eu fiquei sabendo que ali o Noé Chagas, ele tinha um aviário ali naquela região. O Zilmar não pode se manifestar, porque ele não está conseguindo falar, então não vai poder falar muito para nós aqui. Mas eu não poderia deixar de ter a figura do Zilmar aqui, porque falar do Jari, a figura do Zilmar, ela é muito importante. Fábio Salvador está acompanhando. Fábio, um abraço para ti, nosso jornalista e parceiro, nosso amigo. Carlos Aguiar, também em sintonia. Vamos avançando aqui para ver o que chega de informação. Grande Zilmar, só ele e mais 2 viamonenses foram empossados deputados até hoje. E é verdade. Para quem não sabe, o Zilmar Rocha foi empossado em 2013, deputado estadual, eleito aqui, ficou como 5º suplente e logo ali na frente abriu espaço. O Zilmar assumiu a Assembleia Legislativa, que é um fato histórico e registrado nos livros, nos anais da Assembleia Legislativa e da história de Viamão. Martilei Miranda mandando boa noite. Marlene Ferreira, boa noite. Alex e Zilmar Rocha também aqui. Caterine, olha lá, boa noite Alex e Zilmar. O pessoal se manifestando e o carinho pelo Zilmar é grande. Adriana Amaral, como é bom saber da nossa história e nossa cidade. Fábio Salvador, tô morando na Sicília, olha aí, ó. Quero convidar o Fábio Salvador para vir aí uma hora falar um pouco do seu trabalho, porque o Fábio tem um trabalho também magnífico aqui no nosso município, né? E que trabalha no Ministério da Fazenda, da Economia, servidor público concursado, um grande cidadão aqui da nossa cidade. E nós estamos percebendo, Zilmar, que é interessante e se entende o porquê que o Jari tentou se anexar, né, em 85 a Porto Alegre, porque recém Viamão estava começando a se movimentar, recém as coisas estavam começando a acontecer no nosso município. E por conta disso, os moradores ali estavam meio desacreditados, né, naquela época com o nosso município. Depois dali, eu acho que as coisas começaram a andar um pouco mais de forma mais acelerada.
veio muitas vias foram pavimentadas, se melhorou as escolas ali naquela região, se melhorou a iluminação pública naquela região, e parece que essa mobilização, ela hoje estancou, não existe mais essa vontade, ou se existe, ela é um pouco menor, de se anexar a Porto Alegre e sim continuar aqui pertencendo ao território de Viamão. Então, em 85, houve um grande movimento de anexação do Parque Índio Jari a Porto Alegre, né? Mas foi estancado ali essa mobilização. Zilmar, eu lendo aqui, o Luiz Machado, teu parceiro, nosso parceiro, e eu quero mostrar aqui, Luiz Machado, para ti que tá nos observando, olha o que eu encontrei, com dedicação, a Marlene e o Luiz Machado, que também são moradores históricos de Itapuã, do Jari, da Paraíso, nos entregaram, Zilmar, documentos que eles anexaram, eles arquivaram, olha que bonito, eles arquivaram e guardaram essa história, né? Isso aqui é história, gente, isso aqui não é questão do momento, né? É história de quando nós nos mobilizamos para fazer com que o Zilmar nós tentássemos conquistar uma cadeira para a Assembleia Legislativa. E a Marlene e o Luiz Machado nos presentearam com esse documento que eu tenho guardado e guardo com muito carinho, porque ele é um documento histórico que retrata ali a história da tua campanha, Zilmar, como nosso candidato a deputado aqui pela cidade de Viamão. Eu quero mostrar aqui, ó, com muito carinho, quero mostrar aqui. Tá ali o Luiz Machado, a Marlene e o Zilmar, nesse documento que vocês nos entregaram para o público olhar. Esse é um documento histórico, né? E o meu carinho, Luiz Machado, eu desejo que tu melhore. Sei que tu também está passando por uma situação de saúde bem difícil, tá? E de coração peço a Deus que tu, junto com o auxílio da medicina, dos médicos, que tu melhore, né? Que tu consiga resolver essa tua situação e logo aí esteja nos visitando, esteja nas ruas conosco, conversando e fazendo aquilo que tu gosta. Assim como esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um irmão nosso. Esse cara aqui é um amigão nosso. Então, falar do Jari, falar da Paraíso, falar da Augusta Meneghini, sem falar no Zilmar Rocha, sem falar no Luiz Machado, entre outras pessoas, se tornaria praticamente impossível, né? E quem foi o Zilmar? Quem foi o Zilmar Rocha, né? O Zilmar Rocha é um cidadão que ele estudou ali na escola Almirante Barcelar. Zilmar estudou na escola Almirante Barcelar, que naquela época, em 1950, era uma escola rural. A escola Almirante Barcelar, Zilmar, interessante, era considerada uma escola rural. Vejam que fato interessante, vocês que estão em sintonia conosco. Em 1950, a escola Almirante Barcelar, localizada aqui no Passo Dornelles, bem na divisa de Viamão com Porto Alegre, era considerada uma escola rural. Por quê? Porque ali no Jari, aquela região do Passo Dornelles, da Augusta Meneghini, aquela região da Paraíso, ali eram fazendas, eram sítios de plantações. E no sítio do pai do Zilmar, do seu Fernando, né, o Zilmar, que diga-se passagem, é bom registrar aqui, casado com a dona Regina, teve 3 filhos, o Norton, o Fernando e o Bruno, né? O Zilmar, eles eram plantador ali, eles produziam, né? Olha só, para subsistência e para abastecer os moradores da época. Eles plantavam lá abóboras, plantavam feijão, aipim, batata doce, plantavam mandioca, pasto para o gado, produziam ali naquela fazenda leite, manteiga, produziam queijo, nata e carne.
para a subsistência da família e também para os poucos moradores que estavam começando a chegar em 1950, 1960, ali na região do Parque Indijari, ali na região do Passo Dornelles, da Paraíso, da Augusta Meneghini. Então, o Zilmar é a história viva daquela região. E o pai do Luiz Machado, que não pôde estar aqui conosco, era o dono de uma... Como é que é? De um bailinho, né, Zilmar? Eu estava lendo ali. Era o dono de um bailinho ali naquela região. O bailinho, até tá aqui no livro, aqui, ó. Baile do Edgar. O seu Edgar era o pai do Luiz Machado, que tinha um bailinho ali onde a gurizada ia lá dançar um pouco, né? Se animar, curtir, fazer a festa, se divertir. E as informações que eu tenho é que o Zilmar e o Luiz Machado, que está nos assistindo, eram os bailarinos na época lá. Eram os animadores da festa. Inclusive lá tinha a Flor da Zona. O nome é bem complicado. Flor da Zona. Vejam bem como a gente vai descobrindo as coisas lendo a história das regiões. E tu, Zilmar, frequentava a Flor da Zona. Estamos descobrindo o passado do seu Zilmar. Estamos descobrindo aqui, ó, lendo a história de Viamão, eu vou descobrindo o passado das pessoas. E o Zilmar e o Luiz Machado frequentavam a Flor da Zona e o bailinho do Edgar, que era o pai do Luiz Machado, né? Tô brincando aqui, mas é pra gente descontrair um pouco, né, Zilmar? Mas então ali nós tínhamos, né, o bailinho Flor na Zona e o bailinho do Edgar, que animava a meninada da época. E na meninada da época ali estava ali o Zilmar Rocha, Luiz Machado, entre outros, certamente outras pessoas que ainda moram ali no Jari, na Paraíso, que frequentavam esses famosos bailinhos da época. Fala aí, Giovanni. Eu peço que o pessoal interaja, compartilhe. Temos muitos comentários agora para registrar agora. Eu peço que o pessoal curta, compartilhe e participe conosco para ficar essa corrente agradável. Pode registrar alguns comentários aí para nós. Vamos registrar alguns comentários antes de continuar falando dos fatos, da parte da história. Lógico que nós estamos recém... Dá para tirar aquele sinalzinho ali, ó, porque tá aquele sinalzinho. Não, tranquilo, sinalzinho, tranquilo. Parte da história ali, é lógico que vão ter muito para contar, né? Aí vai descobrindo as coisas aqui e vai trazendo para o público, para que o público possa interagir e trazer também fatos importantes para nós aqui. Muita participação das pessoas, olha só. Deixa eu ler aqui. Está conosco também. Então o Fábio está morando na Sicília. O Fábio diz o seguinte: vocês tinham que convidar o Paulo Liugia. Com certeza. Ele já esteve aqui conosco, Fábio. Esteve conosco e ele é uma figura também importantíssima para falar sobre a história de Viamão. Já esteve aqui, foi muito legal o trabalho dele e logo vamos trazer ele de novo aqui. Vital Boscaini. E eu falava com o Vital Boscaini no fim de semana, que é o meu pai. Para quem não sabe, o meu pai, ele veio para Viamão, aqui para Monte Alegre, em 1950 também. Meu pai veio de Canoas, comprou um terreno lá no início do loteamento do bairro Monte Alegre, e ali ele se estabeleceu. Meu pai era padeiro. Depois meu pai, eu perguntava para ele sobre a questão das linhas de ônibus, e meu pai disse o seguinte, que a Rodovilas, para quem conheceu a Rodovilas, que atendia a comunidade da Grande Santa Isabel, e a Rodovilas também atendia o Jarinas, mano. A Rodovilas. Antes de ser a Rodovilas, era a empresa Minato. A empresa Minato que atendia essa nossa região, inclusive a região do Jari, que depois passou a se chamar Rodovilas e depois foi vendida para a empresa Viamão. E não vamos esquecer que também a empresa Evel atendia parte e atende parte daquela comunidade, que era a antiga empresa Veraneio, que também agora já foi vendida para a empresa Viamão. Mas há um outro fato que a gente também nós nos esquecemos, que a empresa Carris, por um período, atendeu aqui a comunidade do 4º e 8º distrito. A empresa Carris, mano. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabiam disso. Ela adentrou no município de Viamão.
ela atendia essa região da Grande Santa Isabel e pegava ali parte do bairro Jari. Mas vamos só citar aqui. Então eu citei meu pai e eu até quero convidar meu pai para vir aqui para falar um pouco da Monte Alegre, porque meu pai foi motorista da empresa Rodovilas, depois trabalhou na empresa Veraneio, depois trabalhou de novo na empresa Rodovilas e depois ele foi vendido junto para a empresa Viamão. Quando venderam a Rodovilas, venderam meu pai junto para a empresa Viamão e lá ele se aposentou, mas agora ele está lá, já está aposentado faz uns 15 anos, está plantando lá em Águas Claras, comprou um terreninho e está lá vivendo a vida. Um abraço para o meu querido pai e para a sua companheira, a Maria, que é uma baita de uma companheira que ele tem, e eu fico muito feliz por ele ter a Maria ao lado dele. Ana Paula Oliveira, já sintonizada conosco. Vive Siqueira, boa noite. Grande Zilmar Rocha, temos um carinho muito grande por você e sua família. Olha aí, Zilmar, o carinho das pessoas por ti, pela tua história, pela pessoa que tu é, pessoa ímpar. Bruna Rocha, parabéns, Zilmar, grande nome da história de Viamão, fez muito pelo nosso município. A Bruna é tua sobrinha, né? É tua sobrinha, Bruna? Uhum. Bruna Rocha se manifestando aí. Marlene Ferreira, obrigado, Alex. Esse documento foi confeccionado com muito carinho. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Então, a Marlene está se manifestando, ela que produziu na época essa pasta aqui, que eu guardo com muito carinho, que aqui tem a história da campanha do Zilmar Rocha, que foi sim o nosso deputado. Ainda não chegamos onde nós queremos, mas estamos dando alguns passos. Ana Paula, boa noite, dei aula para os 3 filhos do Zilmar Rocha. Olha, Zilmar, professora dos teus filhos. E seguindo, Fábio, Zilmar Rocha é peça viva da história do 4º Distrito, é um vereador extremamente civilizado com os seus opositores, ou seja, né, o Zilmar foi... Eu vou falar depois aqui mais sobre a história do Zilmar, mas o Fábio coloca ali, ó, eu trabalhei os 80% da minha vida para jornais, alinhados com a oposição, e o Zilmar era líder do governo. Olha aí, viu? O Zilmar sempre respeitou os seus adversários, e o que tem sido a prática do Zilmar até hoje, por isso que ele anda nas ruas de Viamão e ele é muito bem quisto. Rosete Fernandes, abraço, Zilmar. Guaraci Barcelos, parabéns pela iniciativa de trazer o Zilmar ativa para lembrarmos o grande homem de caráter e exemplo que ele é. Grande Zilmar, não poderia deixar, né? Volmar Garcês, boa noite, Alex, grande abraço, um abraço para ti, meu querido. Carlos Aguiar, boa noite, Alex, nosso ex-prefeito, boa noite, Zilmar, nosso ex-deputado estadual, parabéns para os dois. História e conhecimento deve ser compartilhada. Mande um abraço para nossos amigos Choco, Michel Trindade, Newton Trindade e Paulo Pilo. Um abraço a todos vocês, o Newton, Michel, Paulo Pilo e ao Carlos Aguiar, nossos amigos aqui da Santa Isabel, sintonizado conosco. Compartilhe essa live para que nós possamos levar a experiência e o conhecimento sobre o nosso município para as pessoas que querem saber mais sobre Viamão. E teremos novidades na frente. Olha ali, ó, Ronaldo Ribeiro, meu assessor quando vereador. Ó, o Ronaldo Ribeiro se manifestando. Um abraço, Ronaldo, nosso professor, ex-secretário da Educação e vereador também do nosso município e nosso amigo acima de tudo. Rosete de novo. Sandro Faleiro, grande abraço para o Zilmar Rocha. Ronaldo Ribeiro, Zilmar, meu assessor. Olha ele brincando contigo, Zilmar, que tu também foi assessor dele. Carlos Aguiar, eu peguei esse tempo da Carris, que tempo bom. Ronaldo Ribeiro, já falei que foi assessor, né? Marco Aurélio, já está sintonizado. Leandro Fantin, lá da Santo Tomé. E o Marco Aurélio mandando aqui um grande abraço para o Zilmar, dizendo que o Zilmar foi um grande líder. Marisa Rocha, olha aqui, Zilmar, meu irmão Zilmar Rocha, sempre uma grande liderança para Viamão. Verdade. A Marisa, um abraço, Marisa. É um prazer saber que tu também está sintonizado e acompanhando a história dessa família querida, né? Tu, teu irmão Paulo, a tua mãezinha, Dona Zildra, né, Zilmar? Dona Zildra, uma peça que em memória da Dona Zildra, me lembro que quando nós caminhávamos pelas ruas
do Zilmar. Vou contar um fato aqui bem interessante, se o Atidor estiver escutando. O Zilmar contava para nós que uma vez a dona Zilda, que é a mãe do Zilmar, e o seu Fernando, a dona Zilda, gostava de política, ela era PDT doente, apaixonada pelo Tapir Rocha, pelo Brizola. Mas o Atidor uma vez foi candidato a prefeito e disse que era PDT, né? E a mãe do Zilmar se arrumou todinha, botou batom, se arrumou todinha, reuniu as amigas todas para esperar o candidato Atidor da Cruz, que era o candidato PDT, e o Atidor passou no outro lado da rua. Os velhos ficaram tudo tristes, né? As senhoras ficaram tudo tristes e na época votaram no Ride, que era candidato, porque o Atidor não foi lá dar um abraço nas senhoras, né? Não foi lá ver elas e elas se arrumaram todas para lá dar um abraço no Atidor, mas isso acontece também, eu sei que não foi proposital por parte do Atidor, naquela loucura de campanha, a gente sem querer às vezes passa batido. Mas olha só, então a família do Zilmar trabalhava em lida de campo, plantavam, produziam queijo, tiravam leite, abasteciam a família e vendiam para a comunidade ao entorno. Depois, até da infância do Zilmar, gostava de brincar com argila, tu e o Paulo, né? Certamente a Marisa também, né? Gostava de brincar com canoa dos pés de butiá, diz que arrancava as canoas e ficava deslizando nos morros que tinha ali, em direção ao arroio Feijó, e tem um outro arroio ali que eu me esqueci o nome agora, mas gostava de arroio Passinho, deve ser aquele arroio que tem atrás da tua casa, né? Esse é o arroio Passinho? E diz que o Zilmar e a família ali, o seu Paulo, a Marisa, gostavam de brincar e deslizar montanha afora e cair direto na água do arroio. Então o Zilmar também foi criança e era arteiro, né? Gostava de brincar bastante, gostava de dançar, de ir nos bailinhos. E depois o Zilmar, em 64, estudou na escola Júlio de Castilho. Foi lá pro Julinho e disse que lá tu participava do Grêmio Estudantil naquela época e tu era meio perverso, né? Tu era contra a ditadura, é, Zilmar? Eu vou descobrindo. Tu era meio perverso, era contra a ditadura militar e por conta disso tu, né, era um subversível. Quase que te deportaram para outro país porque tu questionava o sistema militar. Então o Zilmar também, né? Ficamos sabendo disso, era anti-regime militar. O teu pai morre em 1969, né? Tu tinha 17 anos, né? E passou ali meio que liderar a família, tu e o Paulo, né? A Marisa. Sim. Foram liderando e ajudando a tua mãe, que era uma senhora sensacional de querida. Eu adorava ir lá, depois em memória, o Tapir Rocha veio a falecer em 1999, né? Que tu era simpático, eu tentava conquistar o Zilmar, não conseguia. Porque dizia, não, espera a tua vez, Alex, espera a tua vez. Ele era apaixonado pelo Tapir. Porque eu conheci o Zilmar em 1996. Para quem não sabe a minha história com o Zilmar, ela começou em 1996. O Zilmar se elegeu vereador pelo Parque Jari e eu me elegi vereador pela Santa Isabel. E Deus reservou o assento para mim. Eu fui o último a chegar. Eu estava atrás de um par de sapato para posse. Já estava lá todo mundo só esperando eu chegar e eu meio me descuidei com a história do sapato. E estava atrás, fui até na casa do meu pai para ver um tal de sapato preto que eu tinha que de terno. Mas foi bom que aquele atraso, eu atrás do tal de sapato, eu tinha que ter sapato preto, só sobrou o assento na Câmara de Vereadores ao lado do Zilmar. E foi aí que Deus nos colocou um ao lado do outro e nos mantém até hoje, né? E dessa primeira função parlamentar nossa surgiu uma grande amizade, né? Entre eu e o Zilmar, que a gente mantém até hoje e vamos manter até que Deus, né, nos leve um dos dois para outra esfera, né? Mas o Zilmar, ele trabalhou na Incosul. Quem não conhece, né, a loja Incosul, grande rede que tinha aqui no nosso estado, e o Zilmar foi um dos empregos do Zilmar, ele foi fazer a cobrança
Depois o Zilmar trabalhou também na Companhia Rio Grandense de Adubos. E em 1979 o Zilmar colocou uma madeireira ali no Jari. Quem não comprou material escolar do Zilmar ali no Jari? Vão pensando, eu vou registrar algumas pessoas que estão conosco, porque o Zilmar ainda em 1979 montou a madeireira Rocha, que teve vida e forneceu material de construção por 20 anos ali. Certamente quase que todas as casas ali tiveram algum tipo de material da madeireira do Zilmar Rocha. Mas, quando o pessoal vai pensando aí e lembrando da madeireira do Zilmar, eu vou voltar aqui, ler mais algumas informações que chegaram até nós. Vamos achar que é muita participação, gente, é muita participação. Olha aí, Zilmar, que alegria. Vamos devagar aqui, então. Marisa, Bruna, já falei. Seguindo aqui. O Leandro Fantin, já registrei lá da região da Santo Tomé. Tô com uma dificuldade aqui, ó. Tá. Vitor Fanfa, grande Alex. Uma vez prefeito, sempre prefeito. Obrigado, querido. Jones Rodrigues, Zilmar, aluno Juliano, como eu. Olha aí, o Jones também estudou lá no Julinho de Castilho. Eu também estudei. Eu também fui aluno da escola Júlio de Castilhos. Fiz o primeiro ano do ensino médio lá. Nossos amigos de Cavalos, Rodrigo, Ali Fraga. Olá, meninos. Consegui chegar em tempo para assistir. Olá, a Alessandra, nossa querida amiga. Um abraço para ti, querida. Lá do centro de Viamão. Mandando saudades pro Zilmar. Rodrigo Miranda, Daniele Salles, a nossa advogada, minha vizinha aqui. Forte abraço ao Zilmar Rocha e a você, Alex. Duas grandes personalidades. Aninha Cris também já está em sintonia. Vera Oliveira, que maravilha ver vocês juntos. Olha a nossa professora Vera. Um abraço, Vera. Lá do centro de Viamão, do bairro Dom Feliciano, os moradores Dom Feliciano. Um grande abraço para vocês. Ali Fraga, grande abraço aos amigos. Vera Oliveira, bela história de Viamão. Então são as pessoas participando, né, mano? Olha que bonito. Foi anunciada a tua presença, já aumentou muito as pessoas que estão conosco. O Zilmar, pela história dele, pessoa simpática, querida. Compartilhe essa live, participe, se comunique conosco, mande informações, mandem assuntos que vocês conheçam sobre a história de Viamão, e também quem está em sintonia hoje, mais precisamente sobre ali a região do Passo Dornelles, Paraíso, Parque, Índio Jari e Augusta Meneghini. Para quem não sabe, essa região ela está localizada aqui na divisa com a Protásio Alves. Ela faz divisa com o bairro Sicília, com as Augustas, a Augusta Marina e a Augusta Fiel, e faz divisa com a Monte Alegre, né? Essas quatro regiões que nós estamos falando aqui: Passo Dornelles, Parque Índio Jari, Paraíso e Augusta Meneghini, ela faz divisa com essas outras regiões a qual eu falei aqui para você. Giovanni, quer falar alguma coisa? Falo pro pessoal compartilhar, que compartilhando e participando ajuda demais a seguir esse projeto para frente. Que está sendo muito bom a aceitação de vocês para esse projeto. A participação de vocês é o que a gente pede. Seguindo um pouco a história de Zilmar, Alex. Isso, vamos falar ali da aviação Petrópolis, né? Para quem não sabe, a aviação Petrópolis, que é hoje a VAP, Aviação Alto Petrópolis, que atende ali a comunidade do Jari há muitos anos. E que ali no fim da linha, deve ser onde é o campo ali, né, Zilmar? Tinha o bar do Chiquinho. Chiquito. Bar do Chiquito. O Zilmar aqui tá, não é Chiquinha, do Chiquito, né? Um bar tradicional ali que também era um ponto de encontro da meninada da época ali, da juventude do Zilmar, do Luiz Machado, da Marlene, entre outras pessoas que moram nesta região. E aí eu já fiz destaque ali para os dois lugares onde o Zilmar se divertia quando era adolescente, que é o bailinho Flor da Zona. Essa aí, Zilmar, tu vai ter que nos explicar melhor
essa história de Furo da Zona é que eu sempre tive tu como um cara sério. Né? Aí eu leio no livro aqui que tu ia no... E o Luiz Machado falou que tu e ele iam abraçados, se perfumavam todo, botavam aquela melhor roupa que tinha para ir no bailinho todo final de semana. Eu até achei um pouco estranho, tu vai ter que explicar isso melhor. E o baile do pai do Edgar, que até hoje o Edgar tem um bailinho ali que ele faz os seus eventos. O Edgar, que é pai do Luiz Machado, nosso amigo. O Zilmar teve a madeireira em 1979, inaugurou a madeireira Rocha, que atendeu toda aquela comunidade ali, todos aqueles loteamentos, o loteamento Paraíso, quando surgiu, que foi tudo na década de 50. Né? Porque ali, gente, é bom que saibam que era fazendas, tudo ali era fazendas. Depois surgiu o loteamento, tudo na década de 50, década de 60, o loteamento Paraíso, o loteamento Augusta Meneghini, o loteamento Parque Índio Jari e o loteamento Passo Dornelles. Né? E o Zilmar, logo ali na frente, ele teve uma visão de empreendedor, montou a madeireira e se deu bem naquela época, né? Se deu bem ali vendendo material de construção para todo aquele povo. E em 1982, época forte do Tapir Rocha, né? Época forte do PDT, porque o PDT foi forte aqui em Viamão, né? De toda a década de 80. Em 82 o Tapir Rocha se elegeu prefeito e o Zilmar conheceu o Tapir Rocha, já era prefeito, e acabou se filiando no PDT, e que o Zilmar disputou a sua primeira eleição em 1992, ficando como quinto suplente, né, Zilmar? Depois, em 1960, 1996, o Zilmar disputou de novo a eleição, se elegendo vereador, e um fato interessante que o Zilmar empatou, gente. Ele empatou com 1.070 votos naquela eleição com o Cristaldo, o cirurgião plástico, né? Só que o Zilmar levou vantagem porque ele era mais velho. Então, por ser mais velho, a lei dizia que ele deveria assumir a cadeira e em 1996 se tornou vereador. Olha, Luiz Machado, diz que o Zilmar ele levava vantagem em tudo, né? Até nos bailes, quando ele ia contigo, diz ele pra mim que me falaram lá na comunidade que ele se dava melhor que tu, sempre. Não era só na política, parece que era nos bailinhos que vocês iam quando era mais novo aí no Jari. Em 2000, o Zilmar vai à reeleição, né? Aumentou sua votação, mas não conseguiu se eleger, ficou com o primeiro suplente. Em 2004, o Zilmar concorre à reeleição, de novo, né, a vereador. Naquela época aí, foi o ano que eu concorri a prefeito e o Zilmar nós concorremos juntos. E aí eu acabei me elegendo prefeito da nossa cidade e convidei, não tinha como não convidar o Zilmar para ser o nosso secretário de obras, a qual o Zilmar ficou ali 4 anos. E olha, o Zilmar trabalhou muito, gente, porque não é fácil ser secretário de obras da cidade de Viamão. Eu posso dizer que o Zilmar trabalhou muito, dentro do possível, ele deu o melhor de si, né? Então eu não poderia deixar de falar do Jari, não poderia deixar de falar da Paraíso, da Augusta Meneghini, sem estar aqui ao meu lado, essa figura ímpar daquela região e uma figura que eu tenho um carinho enorme também por ele. Não é só vocês, né? Eu também tenho um carinho, uma amizade muito grande pelo Zilmar, esse cara aqui que a gente trilhou as ruas de Viamão e nós um dia, vocês não vão acreditar, mas o Zilmar foi meu secretário de obras de 2004 a 2008, depois ele concorreu na minha reeleição, ele concorreu a vereador e se elegeu vereador de novo, e eu me reelegi prefeito. Em 2010, eleição para deputados, e nós não sabíamos o que fazer, nós não tínhamos candidato de Viamão, e aí numa noite já tinha começado a eleição para deputado estadual, e algumas pessoas, nós estávamos jantando lá no Rasquinha, na pizzaria do Rasquinha, na Sicília, e começamos a conversar, isso já era 10, 11 horas da noite, nós conversando, e aí algumas pessoas levantaram, mas nós temos que lançar um candidato em Viamão, né? E aí eu peguei o telefone, era 11h30 da noite,
já tinha começado as eleições e liguei para o Zilmar. Zilmar, isso é fato, isso é realidade. Zilmar, onde é que tá, Zilmar? Eu tô deitado, Alex. Zilmar, tu poderia vir aqui no Rasquinha para nós conversar? O Zilmar, posso, Alex? Ele sempre prestativo, né? Era meia-noite e chegou o Zilmar no Rasquinha. Zilmar, nós estamos com problema. Nós vamos ter que lançar um candidato a deputado. Mais um candidato a deputado. Por Viamão, tinha outros, né? E aí nós convidamos o Zilmar para concorrer. O Zilmar, eu estou à disposição, Alex. No outro dia, o Zilmar já estava prontinho e nós já estava. Levou um dia para nós organizar a campanha do Zilmar, eu botar a campanha na rua, né? E em 3 meses nós fizemos 20, eu tenho os números precisos aqui. Em 3 meses nós fizemos 21.932 votos para o Zilmar. Eu digo em 3 meses porque o Zilmar não era candidato a deputado e nós também não pensávamos em lançar candidato a deputado naquele ano de 2010. Foi tudo muito rápido, já tinha até começado as eleições e não tinha nem vaga na nominato PT para o Zilmar, ela estava preenchida. Nós tivemos que ir lá no PT estadual pedir a possibilidade de alguém abrir o espaço, conseguiram fazer um remanejo, convencer uma outra pessoa lá da região de Minas, da região carbonífera do estado, que desistiu de concorrer, para que nós pudéssemos fazer o registro da candidatura do Zilmar. Em 3 meses, né, a população acreditou no Zilmar, acreditou em nós, e o Zilmar fez praticamente 22 mil votos, né, nos dando a possibilidade de que o Zilmar pôde assumir por curto espaço de tempo a Assembleia Legislativa. Mas esse ainda é um sonho que nós temos ainda, Zilmar. É um sonho que nós temos ainda de, ali na frente, romper essa barreira. E o Zilmar se tornou o nosso deputado estadual, empossado, embora por pouco tempo, mas ficou lá. E hoje está aqui. Está aqui essa figura que faz parte, é a história viva da região do Parque Indiari, é a história viva do Passo do Nerdes, da Paraíso, da Augusta Meneghini, e que hoje está com dificuldades, né? O Zilmar não consegue, está com dificuldade na fala. Então, pessoal que conhece o Zilmar, não estranhe quando encontrar ele, né? Ele está mais quieto, mais na dele, né? Porque ele está com dificuldade de fala, tá, gente? Então, a gente até pede essa compreensão, né? E essa solidariedade, esse carinho com o nosso estimado, nosso amigo Zilmar Rocha. Nós adoraríamos ver, né, Zilmar? Escutar um pouco, tu contar para nós aqui a história mais daquela região, mas a gente sabe que tu não pode nesse momento, né? Mas o pessoal tá lá, ó, curtindo, manda a cena pro povo lá, Zilmar, pros nossos amigos, a cena lá, dá a cena lá, aqui, ó, Giovanni. Isso. Seu Zilmar tá só com problema na fala, mas o resto nele tá 100%. Só a fala mesmo dele que tá complicadinha. Vamos registrar alguns comentários, Alex? Tem muita gente participando. Vamos registrar e pedir para vocês continuar compartilhando, né? Compartilhando, curtindo e mandando informações para que nós possamos estar lendo aqui, principalmente o pessoal do Jari, Luiz Machado, muita gente curtindo, muita gente acompanhando nós. Carlos Leves, boa noite, Alex, abraço para ti, Zilmar Rocha. Queremos mandar um abraço também para Mônica Souza, que está dizendo que não está conseguindo ver, ela quer acompanhar a nossa live, mas não está conseguindo sincronizar conosco. Carlos Aguiar, quero pedir desculpas e também desejar uma boa noite para Giovanni Fialho. Olha aí, Giovanni. Obrigado. E o Ederson. Vou falar, Giovanni. Obrigado pela consideração. Caso que eu estando aqui do lado desse cara aqui, só ele que fala. Ele é o que fala aqui. Não dá oportunidade. Você pode seguir, Alex. Ederson Borges, manda uma boa noite, Ederson. Muita gente curtindo, compartilhando, nos ajuda a divulgar, porque toda sexta-feira nós estaremos aqui falando um pouco sobre a história de Viamão e trazendo fatos históricos, pesquisas, fatos inusitados, para que nós possamos estar dividindo com vocês, e também nós queremos que vocês tragam informações para nós. Olha, muito show. Lembrei quando trabalhava com o pai, olha ali, a Andréia, minha amiga, minha colega da escola Walter Jobim. Exato, o pai da Andréia também trabalhou, se não me falha a memória, na empresa Rodovilas.
José Luiz, boa noite a vocês e ao Zilmar, uma grande pessoa da nossa cidade de Viamão. E as pessoas estão se manifestando, é muita gente aqui sintonizada, curtindo e compartilhando. Compartilhem, né? Divulguem para nós esse nosso trabalho e logo esse trabalho vai se tornar um trabalho itinerante. Está chegando pedidos para nós nos deslocarmos, Giovanni, até as regiões, para que nós possamos envolver mais pessoas nesse trabalho, para que mais pessoas possam estar presentes e possam vir relatar o que sabem sobre a história da sua região. E ali na frente temos novidade. Logo ali na frente vão estar lançando uma outra live, que essa está consolidada, essa fala sobre a história de Viamão, mas ali na frente teremos uma outra que vai ser bem interessante. Vamos estar discutindo outros temas a respeito do nosso município. Carlos Leves, o Zilmar tocou muito com meu falecido pai, o Alaor da gaita. O Alaor, já ouvi falar muito no Alaor e realmente, Carlos, o Zilmar realmente tocava muito com teu pai. Zilmar que também foi músico e é músico. Para quem não sabe, o Zilmar toca violão, né? É um cidadão que também gosta da arte, gosta da cultura, além de ser um empreendedor, um líder comunitário, se elegeu deputado, se elegeu vereador, foi nosso secretário de obras, né? E é um grande amigo de todos nós, uma pessoa ímpar do nosso município, e eu não poderia deixar de fazer essa live de hoje e não convidar o Zilmar para estar aqui conosco, mas pelo seguinte, o Zilmar não é candidato a nada, né? O Zilmar é uma homenagem de coração que a gente faz para ele, pela pessoa que ele foi com todos nós, pelo cidadão viamonense que ele é, pelo empreendedor que ele foi ali naquela região, pela a liderança comunitária, pelo líder político que ele foi, e que hoje é um cidadão muito bem quisto por muita gente que conhece a história do Zilmar aqui no nosso município. Giovanni, contigo a palavra. Fala então, Giovanni. Te manifesta um pouco. Eu tô cansado. Pô, o cara não deixa eu falar. Não, mas isso mesmo, chega a ser emocionante a história do seu Zilmar, porque poucas pessoas conhecem, e é um cara que fez muita coisa pelo nosso município. Ajudou muita gente. A maioria das casas do Jari teve participação na construção pelo seu Zilmar, com a sua madeireira. Nem que seja um prego, teve participação do seu Zilmar. Isso é muito interessante. É um dos caras mais ricos em história no nosso município, o seu Zilmar Rocha. Feito? Pode falar. Tá contente? Não, ainda não tô, mas... Não tô contente, tô contente. Pra não me cobrar. Tô brincando. O Giovanni é outro parceirão aqui, tem me ajudado muito. Nós estamos tentando aos poucos melhorar a nossa técnica, né? E o Giovanni tem sido nosso colaborador aqui nessa parte. E além de ser um jovem de 17 anos que mora na Gaúcha, eu vou dizer pra ele, conta o que tu sabe sobre a Gaúcha, né? E embora um jovem, também tem muito a contar sobre a Gaúcha. Nós vamos encerrando então, né, Giovanni? Isso, foi ótima essa live. Eu acho que por hoje tá bom. Abordamos um pouco aqui sobre o bairro Parque do Jari, Passo Dornelles, Paraíso e Augusta Meneghini, que compõe aquela região ali em torno do Jari, que é uma região que tem hoje um comércio já pujante, um comércio mais aquecido, né? E que é atendida pela empresa de ônibus da VAP e que é atendida também pela empresa de ônibus Viamão, que atende ali atualmente aquela comunidade que tem hoje boas escolas, bons professores, conta com serviços na saúde através das unidades de saúde que estão ali naquela região, que já tem várias ruas pavimentadas e que com certeza ainda os moradores daquela região estão em busca de mais melhoria para aquela região se tornar ainda melhor. Luiz Machado, nós te esperamos aqui conosco, logo em seguida estamos torcendo também pela tua recuperação, né, da tua saúde, né, e que tu possa logo estar conosco. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram sintonizadas conosco nessa live de hoje, muita gente participando e se manifestando aqui, o que é legal, né?
Vamos ver os últimos aqui. Carlos Leves, muito obrigado a vocês. Obrigado a ti, meu irmão, por estarem em sintonia conosco. Eva Rocha, estamos assistindo aqui. Quem fala é o irmão Paulo, o irmão do Zilmar. A Eva Rocha, esposa do Paulo, e que estão sintonizados conosco. Paulo, Eva, aos filhos, o nosso carinho, o carinho do Zilmar, lógico que é vizinho de vocês, tá sempre aí junto um com o outro, né? E que vocês fazem parte da história do Parque Jari. Vocês conheceram muito o que aconteceu no decorrer dos anos, né? A evolução que teve o Parque Jari, a Paraíso, Passo Dornelles e Augusta Meneghini. E a gente quer convidar, né, as pessoas que moram na região, que viveram essa história a partir dos sítios, das fazendas, que se tornou os loteamentos, e que conheceram todo esse desenvolvimento dessa região, que quiserem vir aqui um outro dia para aprofundar o assunto. Hoje nós demos uma pincelada sobre a região para começar a abordar, mas certamente vocês têm muita história vivida aí na região, e a gente quer convidar vocês para estarem aqui entre nós, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês por estarem conosco, obrigado por valorizar o nosso trabalho, né? Agora eu vou me ajeitar, que eu quero que o Zilmar me leve lá naquele bailinho que ele ia quando ele era jovem. Agora eu quero ver se o Zilmar leva lá no bailinho. Como é que é o nome? Flor da Zona. Flor da Zona. Vamos ter que descobrir com o Zilmar que bailinho era esse. Eu quero ir lá conhecer o tal do Flor da Zona, que o Zilmar ia muito quando era guri novo. Brincadeira, né, Zilmar? Esse grande cidadão aqui, hoje, né, adventista, um homem de família, né, um cara que se dedicou muito pelo nosso Viamão. E o Zilmar trabalhou muito, hein, gente? O Zilmar trabalhou muito por Viamão. Esse cara merece o nosso carinho. Esse cara merece aí ser bem tratado aí, porque esse cara, eu sei o quanto ele trabalhou, e vocês não sabem o quanto eu enchi o saco do Zilmar quando eu fui prefeito e ele foi meu secretário de obras. Incomodava esse cara aqui, não era só vocês, eu também incomodava ele, tá bom? Um abraço, obrigado, compartilhe, curta e esteja conosco e traga ideias para as próximas lives que estaremos aí logo ali na frente divulgando qual é a próxima região que nós estaremos falando. Um abraço, boa noite, bom final de semana.